Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, galera, bem-vindos a mais um Dupla de Ataque. Toda semana eu tô por aqui, eu e o PVC, fazendo essa tabelinha, batendo essa bola, porque somos uma dupla de ataque, né? E falando de todos os assuntos, futebol brasileiro, futebol internacional, tem histórias da bola, tem muita coisa. E olha, tem assunto aberto para o Dupla de Ataque de hoje. Então, já se inscreve no nosso canal, youtube.com/futebolglobocbn e ativa as notificações, vai no sininho, porque aí você fica por dentro de todos os conteúdos do nosso canal. Tem o Rodada Globo CBN, tem as nossas transmissões, tem muita coisa para você acompanhar por aqui. E toda semana tem o Dupla de Ataque. Então já deixa o teu joinha, já dá aquela curtida e vem com a gente que a bola vai rolar para o Dupla de Ataque de hoje. Final de semana já começa o Brasileirão, é isso mesmo, bola rolando para a Série A e para a Série B, começando já agora no mês de maio, dessa vez sem confusão. Eu sei que o campeonato do ano passado acabou esse ano, né? Em fevereiro, a gente estava falando de Brasileirão 2020 e 2021, acabou a confusão. Agora é Brasileirão 2021 em 2021, tanto na Série A quanto na Série B. E já começa nesse final de semana com grandes jogos para a gente ficar de olho para saber quem serão esse ano os postulantes ao título brasileiro. A gente teve no passado, até a última rodada, emoção para definir o ganhador do título, né? A gente teve ali Internacional e Flamengo, de fato, até o último minuto do jogo, brigando pelo título brasileiro. Parecia até mata-mata, e deu o Flamengo com o resultado do Internacional mesmo, com seu resultado de empate. Um de olho no jogo do outro. Acho que esse ano a tendência é de ser um campeonato ali bem competitivo também. Coloco de novo Flamengo e Palmeiras como postulantes ao título, já se enfrentam na primeira rodada, já dá para a gente fazer aquela análise, embora, né, ainda muito cedo, tem 38 rodadas pela frente, mas tem o São Paulo com ótimo trabalho do Crespo, que também está se desenvolvendo. É muito interessante ver o São Paulo jogando como está jogando, foi campeão paulista depois de muitos anos, e para mim vai brigar também pelo título brasileiro. Agora, estou em dúvida em relação a outros times. Internacional, que foi o vice-campeão brasileiro ano passado, nessa temporada, na Libertadores, está irregular. Tem bons jogos, mas tem outros bem ruins, né? O Ramires está ali tentando implementar o seu trabalho, mas ainda mostra alguma dificuldade. O time tem muita posse de bola, mas tem dificuldade de criar mesmo jogadas de perigo. Contra o Always Red teve mais de 80% de posse de bola, quase 90%. Mas chance de perigo mesmo? Muito pouco. Isso o Ramires ainda está tentando implementar na equipe. Talvez durante o Campeonato Brasileiro consiga ter uma evolução, consiga engrenar esse trabalho, mas vai ser durante o campeonato. Para mim, ainda não começa como um favorito ao título. Agora, e o Santos? Eu acho que essa pergunta pode ser até meio perigosa em 2021, né? As coisas começaram a ficar ruins porque o fora de campo, o extra-campo, começou a pesar dentro das quatro linhas, né? O Cuca conseguiu blindar o elenco no último ano, a ponto do Santos chegar a uma final de Libertadores sem poder contratar jogador com lesão. Era realmente um cenário que não apontava para isso. Esse ano já teve troca de técnico, já teve o Ariel Holan que foi embora, o Diniz tentando começar o seu trabalho com jogos decisivos de Libertadores, foi eliminado da competição internacional e não sei não, começa o Brasileirão para mim brigando na parte de baixo. O Santos vai ter que aproveitar essa garotada aí para não passar sustos também no Campeonato Brasileiro, como foi no Campeonato Paulista. Então é bom o Santos ficar de olho. Para mim, esse ano, a briga do Santos pode ser bem perigosa. E na Série B, a gente tem pela primeira vez 5 campeões brasileiros da primeira divisão disputando a segunda divisão. Então, para mim, vai ser um ano bem disputado também. Os treinadores têm falado isso, né? A Série B mais difícil dos últimos anos, talvez seja mesmo, acho que também bem equilibrado. Tem o Cruzeiro que continua, tem Vasco e Botafogo que vêm da Série A do ano passado, que foram rebaixados, 2 equipes grandes do Rio de Janeiro, e para completar os 5, né, campeões brasileiros, temos também o Guarani e o Curitiba. Vai ser bem equilibrado, o Náutico está fazendo uma boa temporada, o Avaí também. Vai ser uma Série B difícil, não sei. Antigamente caía um clube grande, como a gente costuma dizer, né, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, vão subir no ano que vem. O Cruzeiro mostrou que não é fácil. Ano passado não subiu e acho que Vasco e Botafogo também vão penar. Mas, enfim, tem muito jogo, muita bola rolando nesse final de semana. Série A e Série B. Dá para escolher qual jogo vamos acompanhar. Muito jogo para ver nesse final de semana. E, sem dúvida, começa agora a principal competição, a que a gente gosta mais. 38 rodadas pela frente para a gente ver onde vão terminar os times brasileiros. E o seu time? Tá otimista ou tá pessimista? Vamos ver no final da temporada.
Olá, Camila Carelli. Olá, você que acompanha o Dupla de Ataque. Chegamos ao dia mais nobre do futebol internacional, o dia da final da Champions League. O sábado vai nos tirar da cidade do Porto diretamente para o Brasileirão. E às 9 da noite, o primeiro grande clássico. Sábado tem São Paulo e Fluminense. O campeão paulista contra o vice-campeão carioca. O campeão paulista que gosta da bola. O vice-campeão estadual é o que tem no Rio de Janeiro, é quem tem a menor posse de bola da Libertadores. E preste atenção, como os resultados do Fluminense fora de casa são mais expressivos do que como mandante. Sinal de que o São Paulo precisa se cuidar. O São Paulo de Hernan Crespo pressiona a saída de bola, tem paciência e é vertical quando atravessa o meio-campo. O Fluminense de Roger Machado tem Fred, responsável por 60% dos gols do Fluminense na Libertadores. 4 gols e 2 passes decisivos. O primeiro clássico tem o São Paulo como favorito, mas assim como na Champions League, não vale subestimar o adversário. Vamos falar de Brasileirão, né? É o final de semana de estreia do campeonato, não tem como ser diferente. Tem alguns duelos táticos interessantes. Fluminense e São Paulo realmente é um duelo importante, mas vou falar de Flamengo e Palmeiras, afinal, começar o campeonato com 2 postulantes ao título se enfrentando, e aliás, postulantes nos últimos anos e equipes que rivalizaram, né? E criaram aí, cada vez aumentando mais essa rivalidade nas últimas temporadas, justamente por estarem sempre brigando, seja pelo título brasileiro, seja em mata-mata de outras competições. A gente teve a Supercopa do Brasil agora entre os dois. Essa última partida mostrou exatamente o equilíbrio entre as duas equipes, mas eu chamo a atenção para esse duelo tático que vai acontecer no final de semana, porque ainda é a primeira partida do Campeonato Brasileiro, então é só o pontapé inicial, não é um título, né? Não está valendo uma taça, mas vai dar algumas respostas para os dois treinadores. Aparentemente, são duas equipes que têm maneiras de jogar bem diferentes, né? O Flamengo do Rogério Ceni, que tenta ter a posse de bola, tenta construir com a troca de passes dos seus jogadores, e o Palmeiras, que em geral abdica um pouco dessa posse de bola e prefere explorar contra-ataque, aquela transição em velocidade que a gente chama, os lançamentos também longos para os atacantes que correm bem e se posicionam muito bem, né? O Abel consegue fazer isso com o time do Palmeiras, que é fazer os jogadores se posicionarem de forma a correr na hora do lançamento, não ficar em impedimento, surpreender o adversário. E se a gente pensar nas últimas atuações dos dois clubes, apesar de terem já conseguido classificação na Libertadores de forma antecipada, o Palmeiras perdeu o campeonato estadual para o São Paulo, o Flamengo já foi campeão com facilidade até em cima do Fluminense, que não se esperava, né? Foi bem superior, mas o Flamengo tem deficiências na sua recomposição, ou seja, o fato que o Palmeiras explora bem, se conseguir acertar um contra-ataque, vai pegar a defesa do Flamengo com dificuldade. Isso aconteceu em alguns lances lá da disputa da Supercopa, e ao mesmo tempo, o Flamengo, quando consegue trocar passes em velocidade, cria espaços que a defesa do Palmeiras não consegue aproveitar. Mas tem a bola aérea do Palmeiras, que é qualificada, e o Flamengo tem deixado a desejar. Mas o Palmeiras dá espaço para os times chutarem de fora da área, por exemplo. O Flamengo tem o Arrascaeta, que faz isso muito bem, pode ter o Everton Ribeiro. Enfim, são dois times que vão trabalhar muito bem, que nesse duelo tático vão explorar as deficiências do adversário e as suas principais qualidades. Não vão precisar mudar muito as suas características para buscar um resultado positivo. Então, acho que vai ser um grande duelo, embora é um início ainda de Campeonato Brasileiro, cedo para dizer que o trabalho do Abel ou do Rogério está pronto, são trabalhos que estão evoluindo bem, mas ainda tem respostas a encontrar, mas acho que vai ser um jogão, acho que vai ser uma oportunidade muito boa de analisar esses dois trabalhos e ver como vão atuar Flamengo e Palmeiras com o adversário à altura, já no início da competição. Thomas Tuchel é o técnico alemão que pode fazer a Alemanha, o seu país, empatar com a Espanha, com 10 técnicos vencedores. Ele vai tentar ganhar com essa camisa aqui. Aliás, não é bem essa, né? Porque essa camisa que você está vendo na inscrição aqui no meio é a final de Munique, em que havia um técnico italiano, Roberto Di Matteo, dirigindo este time do Chelsea, contra o Bayern de Munique daquela vez. Roberto Di Matteo, italiano, como o Carlo Ancelotti, você já ouviu. E os italianos ainda são os líderes com 11 troféus. Mas a Alemanha pode igualar a Espanha com 10, ou a Espanha pode empatar com a Itália com 11, dependendo do título para Tuchel ou para Guardiola.
Thomas Tuchel assumiu o Chelsea em janeiro e conseguiu uma marca incrível de não sofrer gols. É um time que praticamente não é vazado, embora tenha tido um 5-2 do West Bromwich em Stamford Bridge, num jogo em que Thiago Silva foi expulso. A defesa é a consistência do Chelsea. Não é um ataque avassalador como o do City, mas a conversa de Thomas Tuchel, o discurso e a ideia dele é que o futebol caminha para o ataque. Ele diz que daqui para frente vai se jogar num 3-1-4-2, ou seja, ele prevê o uso de até 6 atacantes. E é assim que ele monta a sua equipe. Só que num sistema de sanfona, que quando perde a bola voltam os alas, e quando recupera a bola os alas se transformam em atacantes, a prioridade de Tuchel ainda é não sofrer gols, até porque ele pegou um time no meio da temporada. O fato é que o Chelsea conseguiu ser avassalador contra o Real Madrid, dentro de Madrid, marcando a saída de bola, como os times mais modernos costumam fazer. E não vai ser surpresa se o Chelsea começar a final do Porto, esmagando também o Manchester City. O Chelsea não é favorito na decisão, mas Tuchel, finalista pelo segundo ano seguido, vice-campeão pelo Paris Saint-Germain em 2020, Tuchel pode criar uma surpresa tática. É claro, evidente que o mundo inteiro, quando a gente fala futebol internacional, essa semana só dá uma resposta. Champions League, você até cantou, né? O hinozinho da Champions aí na sua cabeça. Eu também, mas vou te poupar desse momento aqui de eu cantar o hino. Eu só pensei na final da Champions League entre Manchester City e Chelsea. Teremos o clássico inglês. Desde que definiram esse confronto, a gente só pensa nisso, né? E dessa vez não é pelo campeonato inglês, embora eles adorem dizer que a Premier League é o título mais importante. Não é coisa nenhuma. O título importante, o mais importante da Europa é a Champions League. Não é à toa que os dois treinadores estão passando a semana e quebrando as últimas semanas, né? Quebrando a cabeça para encontrar uma forma de vencer o adversário. É um jogo só, não tem história de como pensar na partida de volta. É uma partida, é final, é decisão. E quem vencer leva o título da Champions League. Vai ser interessante porque a gente teve esse confronto recentemente, falamos aqui, né, no Dupla de Ataque, mas foi pelo campeonato inglês e que o City buscava ali o título antecipado. Deu Chelsea, de virada, o City conseguiu fazer um bom primeiro tempo, chegou a abrir o placar, podia ter feito 2-0, aí o Agüero perdeu aquele pênalti, né, aquela cavadinha horrorosa, mas enfim, coisa do passado, o Guardiola já não está mais pensando nisso. E o Chelsea conseguiu a virada no segundo tempo, venceu por 2-1 naquele momento, impediu o título do City, que se confirmou depois, né? E é o Guardiola de novo tentando ser campeão pela primeira vez, levando o City, né, a uma final de Champions League. Isso nunca tinha acontecido, é histórico já para o clube estar nessa decisão, mas ele quer, sem dúvida, ser campeão da Champions League também por outro clube que não o Barcelona, como ele fez, né, durante algumas temporadas, já foi campeão com o Barça, mas agora com outro clube ele sempre ouve essa cobrança, né? Mas e vai ser campeão da Champions com o Bayern? Não aconteceu com o City? Pode acontecer nesse final de semana, tenho certeza que o Guardiola está trabalhando muito para isso. A gente vai ter um jogão, com certeza. Quando a gente pensa nas duas maneiras de jogar, parecem contraditórias, mas não são exatamente, né? O City gosta um pouco mais da posse de bola, é o estilo Guardiola de jogar, de trabalhar um pouco mais a posse, mas já atuou de forma diferente. Na semifinal foi um time mais reativo, porque sabia do poder de ataque do PSG, mostrou que tem variação, e o Chelsea da mesma forma. Gosta mais de explorar a velocidade, a transição, principalmente dos pontas? Gosta, mas se tiver a posse de bola, também sabe trabalhar com a bola no pé. A tendência é que a gente tenha o City com um pouquinho mais de posse, mas pode ser que isso não se desenhe dessa forma, porque as duas equipes, tanto o trabalho do Tuchel quanto do Guardiola, mostraram que tem variação. Os dois trabalhos têm essa variação tática e podem alternar isso até durante a partida, né? A gente tem, de um lado, o Kanté organizando muito bem o time do Chelsea, mas que não está garantido por conta da lesão. O Tuchel fez mistério, o Guardiola também fez mistério em relação aos titulares, embora diga que não vai inventar nada aí em cima da hora, mas tem o De Bruyne, que é outro articulador, construtor de jogadas, que está em ótima fase. Tem os brasileiros, o Fernandinho, jogando muito, tem a possibilidade do Thiago Silva disputar uma nova final. Ele e o Tuchel estavam na final do ano passado pelo PSG,
agora pelo Chelsea. Então tem todos os ingredientes que a gente gosta. Brasileiro envolvido, decisão, dessa vez mata-mata, 2 grandes técnicos, 2 grandes times, jogadores de seleção. Não tem como ser um jogo ruim. A gente está esperando aí esse confronto entre os 2 times ingleses. Certeza que vai ser um jogão. Eu acho que o Guardiola vai sair com mais um canequinho. Mas vamos esperar para ver e comentar aqui também no Dupla de Ataque. Sem dúvida, o mundo inteiro vai parar para assistir e eu vou estar conferindo. Espero que você também. Final da Champions nesse sábado. Chelsea, Manchester City. Quem vai ser o campeão europeu? O Manchester City não tem tradição nenhuma na Champions League. Nenhuma. E eu não estou exagerando. Ele estreou na Champions na temporada 68-69, eliminado logo na primeira fase. Depois ele voltou com o título da temporada 2010-2011 para jogar 11-12. E ainda veio ali com dificuldades, até que em 2016 conseguiu ser semifinalista contra o Real Madrid. Era o time dirigido pelo chileno Manuel Pellegrini, que tinha a chance de se tornar o terceiro técnico sul-americano a conquistar o torneio. Só Villalonga, Luiz Carnilha, do Real Madrid, Villalonga de espanhol, Luiz Carnilha, argentino, e Heleno Herrera, argentino, ganharam 2 vezes cada um. O Chelsea conquistou a tradição a partir do final do século XX. Teve uma disputa de quartas de final contra o Barcelona, que ele perdeu na prorrogação. Depois foi semifinalista em 2004. Tudo fruto da gestão Abramovich de 2003 para cá. Então o Chelsea chegou às semifinais em 2004, chegou à decisão e foi vice-campeão em 2008, chegou à final e foi campeão em 2012 em Munique e chega agora à decisão da cidade do Porto. Foi semifinalista em 2014 também. É a Champions League das melhores defesas. O Chelsea sofreu 4 gols, o mesmo número de gols sofridos pelo Manchester City. O melhor ataque da competição, o Bayern, já está eliminado. No ataque, o City é um pouco melhor, mas é incrível que esta temporada tenha premiado tanto os sistemas defensivos. Dos 7 campeonatos nacionais mais importantes da Europa, só o Bayern foi campeão sem a melhor defesa. O Manchester City, o Sporting, o Atlético de Madrid, a Internazionale, o Lille e o Ajax tiveram a defesa menos vazada. E isso pode ser fundamental para ganhar a Champions nesse sábado. Quem não sofrer gols, Manchester City e Chelsea, tem mais chance de sair com o troféu. Embora a gente saiba que no ataque o Manchester City é mais avassalador. E falando de histórias da bola, vou falar de histórias do apito, porque não tem como deixar de destacar essa personagem, essa árbitra brasileira. Estou falando da Edna Alves Batista, que mais uma vez tem um novo recorde, uma nova barreira que ela derruba. Toda semana tem uma novidade da Edna, tem primeira vez, tem Edna envolvida, árbitra brasileira. Estamos falando da Edna, incrível o que ela tem feito na última temporada e o que ainda vai fazer, né? Nessa última semana, ela foi a primeira árbitra principal de um jogo de Libertadores. 61 anos de Libertadores. Nunca tínhamos tido uma mulher como árbitra principal da partida. Foi no jogo entre Defensa e Justiça e Independente Del Valle, jogo do grupo do Palmeiras. Primeira vez em uma arbitragem toda feminina, tanto a Edna como a Neuza Inês Bach, que é sempre a auxiliar da Edna. Tivemos 2 chilenas, uma também como auxiliar e a 4ª árbitra, e ainda Ana Paula Oliveira fazendo ali a checagem do vídeo. Não é VAR, porque não tem VAR nessa fase de grupos da Libertadores, mas observando as jogadas, fazendo comentários para depois, né, serem discutidos pela comissão de arbitragem. Então, só mulheres envolvidas nessa partida. A Edna, que também, junto com a Neuza, pela primeira vez, né, quebrou mais uma barreira recentemente no Mundial de Clubes. Nunca tivemos mulheres apitando. A Edna apitou e a Neuza foi bandeirinha, fez história. Tivemos também no Campeonato Paulista, pela primeira vez, uma árbitra, uma mulher apitando um derby paulista, o Corinthians e Palmeiras. Foi a Edna nessa temporada e será a única árbitra brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. São 25 árbitros principais, a Neuza também vai como assistente, mas primeira vez que teremos a oportunidade de a única representante do Brasil. Qual será o árbitro brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio?
é uma árbitra, é a Edna Alves Batista, de novo, fazendo história, e merecidamente, porque a Edna tem apitado muito bem as partidas que ela faz. De vez em quando comete uns erros, como todos os árbitros. Foi assim no Paulista, que ela acabou sendo punida, quase não apareceu mais na escala por causa de um erro no jogo do Novo Horizontino, mas que faz parte da profissão, né? Mas sempre pesa um pouquinho mais quando é mulher. Em geral, a Edna faz ótimas arbitragens e é muito merecido que ela esteja conquistando esse espaço. Ano passado, a Edna apitou 9 partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. E esse ano, sem dúvida, vai ser escalada para mais, e tomara que mais partidas também internacionais, porque a próxima barreira que ela quer derrubar é Copa do Mundo. Pode ser, quem sabe, a Edna, uma das árbitras brasileiras, ou a árbitra brasileira, como será nos Jogos Olímpicos, para também a próxima Copa do Mundo. Vamos ver, ela precisa ter mais jogos, né, no seu currículo, jogos internacionais principalmente. Foi o primeiro da Libertadores. Tomara que tenhamos mais arbitragens femininas aí agora nas oitavas de final, nas fases finais, e quem sabe a Edna conquista essa vaga também na Copa do Mundo, que seria muito merecida. Pep Guardiola vai tentar ser campeão com esta camisa aqui. Essa camisa da temporada 17-18, mas a camisa do Manchester City, que tem a marca do seu proprietário, né? Etihad Airways é uma parte do conglomerado dos Emirados Árabes Unidos, e o Manchester City é um clube de Abu Dhabi com sede na Inglaterra. É assim que funciona. Pep Guardiola tem 2 títulos da Champions na sua carreira. Em 2009, com o revolucionário time do Barcelona, que colocava e inaugurava Lionel Messi na função de falso 9, e que ganhou em Roma, do Manchester United, 2-0. Depois, em 2011, em Wembley, a final se repetiu, e o título também. O segundo de Guardiola também foi na final contra o Manchester United, só que em Wembley, Londres. E o curioso é que Guardiola tirou 2 vezes o troféu de um representante do futebol de Manchester, e agora pode levar o título a Manchester. É também curioso que Guardiola tenha dominado o futebol, o cenário, as manchetes dos últimos 12 anos, e mesmo assim esteja há 10 temporadas sem ganhar o troféu. Repara no que acontece com o Unai Emery, o Mr. Liga Europa, campeão com o Villarreal, e que tem 4 troféus europeus na carreira. Só Giovanni Trapattoni tem mais. Na história da Champions League, Guardiola pode chegar ao 3º e se tornar recordista. Bob Paisley, do Liverpool, 3 vezes. Zinedine Zidane, do Real Madrid, 3 vezes. E Carlo Ancelotti, com o Milan 2 vezes e com o Real Madrid 1 vez. São os únicos homens campeões 3 vezes como técnico. Guardiola pode entrar nessa restrita galeria se vencer com o Manchester City. E mais, empatar com o Ancelotti, se tornando o único tricampeão em 2 clubes diferentes. Muito obrigado, Camila Carelli. Vai ser um final de semana especial para quem ama futebol como a gente. Muita bola rolando entre homens e mulheres no mundo inteiro. Valeu. Até o próximo Dupla de Ataque. Valeu, PVC. Espero que você aí também tenha gostado do Dupla de Ataque de hoje. Eu avisei que a gente tinha muito assunto. É Campeonato Brasileiro, é final de Champions League, é Edna quebrando barreiras, tem muita coisa. Então, espero que você tenha curtido tudo que eu e o PVC falamos hoje aqui no nosso quadro, que tem toda semana. Então, já ativou as notificações? Faz isso agora, ativa, porque toda vez que tem um conteúdo novo, Dupla de Ataque está no ar, você fica sabendo. Então, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal, claro, youtube.com/Futebol Globo CBN, fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Deixa o teu joinha, deixa o teu like por aqui e o seu comentário também, concorda, não concorda, qual a sua sugestão? Fica à vontade, avisa para todo mundo que o Futebol Globo CBN está no YouTube e que toda semana tem essa tabelinha Dupla de Ataque comigo e com o PVC. Semana que vem a gente está de volta, te espero por aqui. Bom final de semana, tchau, tchau!